pegar alguns trechos dessa passagem evangélica e analisarmos. Para começar, Jesus nos diz que o Consolador vai nos ensinar todas as coisas. Então, Jesus, quando veio, encarnou entre nós na Terra, sabia que ele não podia trazer um conjunto muito amplo de ensinamentos, porque o nível de evolução moral e intelectual das pessoas na época não permitia um avanço tão grande, informações tão abrangentes. E também ele faria lembrar do que ele nos disse. Jesus é o Espírito mais perfeito, mais puro, que já encarnou entre nós aqui nesse planeta. Como nós lemos no início do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos relata pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Jesus trabalhou na própria elaboração do planeta Terra. A ciência estima que a Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, desde há mais de 4,5 bilhões de anos, Jesus já tinha tamanha evolução moral e intelectual para trabalhar na elaboração de um próprio planeta, como é o nosso planeta Terra, nossa moradia atual. Então, alguém com tamanha evolução já tinha alcance suficiente para saber que parte dos ensinos sofreriam distorções por causa de interesses pessoais inerentes à condição evolutiva atual da humanidade. Então, ele precisaria que o Consolador ensinasse novamente, na sua pureza, na sua essência original, aqueles ensinos que ele estava trazendo. E ele fala que esse Consolador seria o Espírito de verdade. O que Kardec fala a esse respeito? No livro Obras Póstumas, na segunda parte, num capítulo chamado Meu Guia Espiritual, Kardec nos relata que, como nós já vimos, ele não era um médium ostensivo. Então ele fazia perguntas para os espíritos e através de um médium ele recebia respostas. Ele recebeu uma mensagem de um espírito que para ele se denominou a verdade, e ele falou que ele estava encabeçando esse trabalho da codificação espírita e ele se disporia a ajudar Kardec 15 minutos por mês, um quarto de hora a cada mês, nada mais que isso. E isso ainda aconteceu só por um pequeno período de tempo, para que Kardec não fosse recorrer a ele a qualquer dificuldade. Nós vemos aí que qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, mesmo os que tenham missões importantes, não podem ficar esperando que tudo caia do céu, porque não vai cair. Ainda outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu abreviei por EAC, a terceira das 5 obras básicas. No capítulo 6, item 4, Kardec diz assim: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Quer dizer, não foi porque Kardec achou que o Espiritismo era o Consolador prometido que ele assim nos disse. Kardec coletou milhares, literalmente milhares de mensagens dos mais variados cantos do mundo, analisou toda essa quantidade enorme de mensagens e concluiu que, pela concordância dessas mensagens e pela profundidade e abrangência dos ensinos que trazia, o Espiritismo era, de fato, o Consolador prometido. Essa doutrina que nós estudamos aqui nessas 5 obras básicas, mais a Revista Espírita e o que é o Espiritismo, e outras tantas obras complementares aí trazidas por médiuns de grande valor nas suas obras. Tudo isso que nós falamos sobre Allan Kardec serve para nós fazermos dele um exemplo, um bom exemplo a ser seguido, jamais um ídolo. Não só Kardec, como também, pegando vários outros exemplos, Zilda Arnes, ou Mahatma Gandhi, ou a Madre Teresa de Calcutá, ou aqueles abnegados trabalhadores quase anônimos que ficam nos lugares de maior miséria, como nós vemos em reportagens lá na África, buscando trazer uma canalização de água para quem sequer tem esse bem. Todos esses grandes exemplos não servem para nós colocarmos essas pessoas em um pedestal bem distante da gente e ficarmos comodamente dizendo: eles podem, eles são amparados pela espiritualidade superior, eles são iluminados, eu nunca vou chegar lá. De jeito nenhum. Nós temos que nos amparar nesses bons exemplos para sim aprendermos o que eles têm de bom para ensinar com as suas histórias, nos mirarmos nesses exemplos e buscarmos esse nível de evolução, esse e além desse. Nós aprendemos isso lendo a Bíblia, começando lá no Velho Testamento, Salmo 82, dizendo: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Jesus repete essas palavras, como nós vemos em João, no capítulo 10. Não está escrito na vossa lei: eu disse que vós sois deuses? Ainda em João, no capítulo 14, ele nos diz: aquele que crê em mim,
esse fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores. Essas 3 passagens da Bíblia são a própria negação da idolatria. Nós não temos que nos mirar em Allan Kardec, em Chico Xavier e nesses outros tantos benfeitores da humanidade e colocarmos eles num pedestal bem distante da gente. Não. Essas pessoas, inclusive o próprio Mestre Jesus, como nós lemos aqui na passagem de João, eles têm que ser exemplos para nós seguirmos e buscarmos sim esse mesmo nível de evolução, porque todos nós somos destinados a atingir uma relativa perfeição. E tudo isso para que nós possamos, então, agradecer, né? A gente possa expressar essa gratidão a Allan Kardec, aos seus colaboradores encarnados, também aos espíritos dessa falange do Consolador prometido. E convidamos então a todos nesse momento a nos unirmos em prece e agradecermos. Querido Mestre Jesus, o teu amor, que nós não sabemos mensurar, sempre permite que nossa vida esteja guiada por essas estrelas, por esses bons amigos, por esses exemplos, que nos ajudam a ser melhores, a termos coragem de mudar, a termos coragem de enfrentar as dificuldades da vida e superá-las, sempre contando com teu apoio, sempre desejando a tua paz, a paz que tu nos dás no coração. Ajuda-nos, querido Mestre, a podermos seguir esse caminho que vemos à nossa frente. E permita que possamos, desde já, treinar um pouco do amor que tu ensinas a todos nós, dedicando a nossa gratidão a todos esses bons exemplos de nossas vidas. A Allan Kardec, aos bons espíritos que trabalharam nessa codificação, a todos os espíritos de todos os níveis, e a todos os espíritos que também convivem conosco, encarnados e desencarnados, e que em todos os momentos também nos estimulam a prática do bem, da paciência, da tolerância e da paz. Envolve a todos eles com essas vibrações de gratidão, com essas flores, plasmamos no nosso pensamento, e enche nosso coração de esperança, de que nós possamos também ajudar a todos aqueles que estão ao redor dos nossos passos. Graças te damos, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.